Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Graça e paz, boa noite. Realmente é muito gratificante ver 63 homens numa quinta-feira de chuva, né? O pastor Álvaro veio ali numa alegria, falou no meu ouvido: você acredita que tem 63 homens? Mas ele está certo, é bom, né, pastor? A gente fica feliz. Nós temos uma palavra para compartilhar com os irmãos. E desde o dia que o pastor Abel estipulou os cultos, eles passaram a ser normais. Porque, assim, como é que se diz? Ordinário, né? Todo mês. Porque era extraordinário. Às vezes era primeiro das mulheres, depois de casal, depois de homem. Agora não, todo mês tem o culto dos homens. Isso começou ano passado. Isso trouxe para nós uma responsabilidade de sempre buscar algo melhor na área espiritual e na área natural, né? Daqui a pouco nós vamos comer um negócio aí que você vê coisa linda aí. Quem olhou no meu status viu o que é. Quer dizer, imaginou o que é, né? Mas não está escrito o que é. Só um segredinho, está num fogão a lenha, está o foguinho lá. Muito feliz por ver o venezuelano aqui. Eu esqueci teu nome, Deus te abençoe, viu? O Ilha. O Ilha? É nome de venezuelano mesmo, é isso mesmo. Aleluia, brincadeira. Vamos abrir aqui a palavra de Deus, irmãos. Eu meditei num texto aqui que eu quero compartilhar com vocês. E prometo que não vai ser muito tempo. Mas é uma mensagem que foi o Espírito Santo que ministrou no meu coração, William, para falar, porque ao longo da minha vida, a gente vai envelhecendo, a gente vai atingindo uma maturidade. E você percebe o quanto falta referências para as próximas gerações. Você percebe o quanto está difícil no dia de hoje você ter assim alguém para se espelhar e dizer assim: eu quero ser igual aquele cara, quero ser igual aquele homem, entendeu? E isso parte de dentro de casa. Não é o referencial de um padrão, não é isso nesse sentido. É dentro de casa. Porque quando nós somos pequenininhos, a gente cresce olhando para papai. Meus 3 filhos cresceram olhando para papai. Eu sou culpado se eles fizeram alguma coisa errada. Entendeu? O Paulinho ali, o Paulo olhou para o Paulinho, o pai dele. E assim todos. O Ramon olhou para o Edson. Porque eles vêm daqui, né? E a Bíblia diz que a bênção não vem daqui, a bênção vem de cima para baixo. Então somos nós que conduzimos nossos filhos. E eu sempre, buscando esse entendimento, sempre veio uma palavra em relação à referência. Por isso que nasceu esse tema aqui, ó, procura-se homens de Deus. Quando o Senhor ministrou essa palavra, eu falei: meu Deus, me deu o texto. E o texto é bastante conhecido. Você que lê a Bíblia, você sabe. Se você trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo 41. Você sabe o contexto. Talvez eu não seja objetivo no contexto, mas esse texto você vai entender qual é o contexto, porque você já conhece. Aqui fala acerca de José, né? Que José foram vendido pelos seus irmãos. Posteriormente, após a venda, ele ficou sob o domínio de Faraó. E ele tinha mais ou menos aí os seus 17 anos. Ficou 13 anos num calabouço preso, sob o domínio da escravidão, certo? E lá ele teve alguns sonhos. Lá ele teve alguns sonhos ainda no calabouço. E quando ele sonhava, a Bíblia diz que um copeiro e um padeiro tiveram sonhos. Aliás, ele não sonhava, ele interpretava sonhos, perdão. E lá ainda no calabouço, 2 pessoas tiveram um sonho, e esse sonho ele interpretou, e aconteceram todos 2. Passaram-se 2 anos, no capítulo 41 nós vamos ler aqui. Passaram-se 2 anos, ele se depara com Faraó, um cidadão que teve um sonho que não compreendeu, onde ele juntou todos os seus conhecedores das leis egípcias, né? Aquelas coisas, os adivinhadores, aquelas pessoas, para tentar discernir o sonho que Faraó teve. Foi quando aquelas 2 pessoas, 2 anos depois, lá no calabouço, lembrou: tem um rapaz que está preso lá, um judeu, que nós tivemos um sonho, falamos para ele e cumpriu todos os 2. Chama esse rapaz para cá. E aí José vem, e é o que nós vamos ler a partir do versículo 1, no capítulo 41. Diz assim: passados-se 2 anos completos, que eu falei agora, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé. Presta atenção, você conhece, mas vamos
passear de novo nele, né? Ele estava de pé junto ao rio Nilo, e do rio subiam 7 vacas formosas, avistas e gordas, e pastavam ali naquele carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas feias, avistas e também magras, pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras comiam as 7 vacas formosas, avistas e gordas. Presta atenção, aquelas vacas magras engoliam as vacas gordas, né? Versículo 5. Tornando a dormir, sonhou outra vez. E de uma só haste, ou seja, de um pé, imagina um pé de milho, saíam 7 espigas cheias e boas. Versículo 6. E após elas nasciam 7 espigas mirradas. Quem planta milho sabe o que é uma espiga de milho banguela, sem milho, crestadas do vento oriental. As espigas então, as espigas mirradas, elas devoraram aquelas 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó. Foi isso um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, ficou angustiado com aquele sonho, mandou chamar todos os magos do Egito, com suas ciências ocultas, né? E todos os seus sábios, lhe contou esse sonho, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então esse é o contexto. As pessoas tiveram esse sonho, perguntaram para José, e lá no calabouço, e agora Faraó tem esses 2 sonhos: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas cheias, 7 espigas vazias, banguelas, separadas. Versículo 33, vamos lá. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado, sábio, e a ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito, nesses 7 anos de fartura. Ajuntem-se os administradores, toda a colheita dos bons anos que virão, recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nesses 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado como tu. Para você entender, você conhece o texto, José foi chamado na presença de Faraó. Os adivinhadores não conseguiram interpretar ou discernir o sonho de Faraó, mas Deus estava agindo naquele ambiente, porque a Bíblia diz que durante todo esse tempo que José estava preso no calabouço, o Senhor estava com ele. Muitas vezes nós passamos por um momento de lutas, de angústia que nós não entendemos, mas quando nós servimos a Deus, nós temos que buscar uma paz no reino do Espírito, no mundo invisível. Nós temos que buscar uma paz para saber que Deus está conosco, porque uma das verdades que o Senhor fala é que diz: eis que estarei convosco até a consumação de todas as coisas. Estarei convosco. Nós nunca seremos abandonados pelo Senhor. Depois que Ele conta o sonho que acontece com o copeiro, acontece com o padeiro, ele é chamado para discernir esse sonho que Faraó teve. O que significa isso? O que significa essas vacas gordas? O que significa essas espigas de milho vazias, engolindo as que estão cheias? José interpreta e dá o discernimento. Serão 7 anos de fartura. Serão 7 anos de muita coisa boa. Haverá tempo, nesses 7 anos, os silos dos grãos serão cheios. Terá muita fartura nas colheitas. Porém haverá também 7 anos de escassez, de miséria, onde faltará o alimento. Qual é o conselho que você me dá, ô José? O conselho é esse: levanta alguém para cuidar, que junte,
que pegue a quinta parte de toda a produção, porque virá esses dias. E aí é aonde se faz a pergunta, porque a comissão que cercava Faraó dizia: mas nós precisamos de um homem desse, para que ele possa fazer essa organização, que ele possa gerir, ele possa administrar essa situação. É quando chama, e ele diz aí no versículo 38, depois disse Faraó: José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. E agora aqui vai entrar uma mensagem para nós, os homens que têm responsabilidade, homens casados, que já têm filhos que olham para você como uma referência, ou para os solteiros que ainda não têm, que já pode meditar no que está ouvindo agora. Procura-se homem de Deus, porque Deus, ele tem propósito na sua criação. Entre todas as coisas que Deus criou, o que mais move o coração de Deus é a criação chamada homem. E de todas as criações que Deus fez, que ele separou o homem como especial, é quem mais dá tristeza a Deus, é quem mais decepciona a Deus, chama-se o animal chamado homem. Estamos vivendo a repetição de anos passados, que zombaram do nosso Deus, do Criador deles e nosso. Fizeram todo tipo de, perdão da palavra, patifaria voltadas para o Senhor. E se repete novamente a mesma coisa. Uma vez que nós fomos criados, a Bíblia diz, para louvor do Senhor. Eu falo, repito, em todas as ministrações minhas, eu vou falar sempre. O homem precisa entender que nós não somos qualquer um, nós somos um espírito aqui na terra. Nós somos seres extraterrestres, vamos dizer assim, porque nós somos seres espirituais. Eu sou um espírito que possui um corpo e que dentro dele habita uma alma. E essas coisas é preciso que o homem, a criação máxima de Deus, o sonho de Deus, compreenda isso. Então nós estamos com dificuldade de referências. Agora estava vivendo um ambiente que a Bíblia diz, a Bíblia mostra para nós que todo o Velho Testamento, todo, de Gênesis até Malaquias, é a sombra do que vai acontecer no Novo Testamento. Existe um período interbíblico de 400 e poucos anos entre Malaquias e Mateus. E tudo aquilo que se fala, que se escreve no Velho Testamento é a sombra, é a imagem daquilo que aconteceria no futuro. E aqui nós temos uma aula que estava vendo um momento no mundo antigo. Não tinha 8 bilhões, como nós estamos chegando a 8 bilhões aqui na Terra. Não tinha toda essa quantidade de pessoas. Mas havia dificuldade de encontrar homem sábio para resolver uma situação. E quantas vezes os casamentos são destruídos porque falta sabedoria na vida de quem administra. E aqui eu arranco 3 coisas interessantes, baseado na vida de José. Primeira coisa que Faraó olhou para José, perguntando, depois é que ele diz, esse homem é você. Mas junto com os conselhos dele, a primeira coisa que ele diz assim, que nós devemos encontrar um homem ajuizado. O que é um homem ajuizado? Homem ajuizado é aquele que quando ele casa, ele não põe na cabeça dele que ele é um homem solteiro. Porque um dos maiores problemas de separação de casamento são homens que casam e querem viver como solteiro. Querem viver uma vida de solteiro, tendo um compromisso de um relacionamento que ele fez. Certa vez eu conversava com uma pessoa que jogou bola a vida inteira, jogador profissional. Quando casou, queria levar os mesmos costumes do futebol. Eu sou apaixonado por futebol, e aqui tem muitos que é casado que gostam. Mas essa pessoa que eu conversava, ele não abria mão do futebol dele. 3 vezes por semana. Segunda, quarta, talvez no sábado, eu não lembro bem. Tudo acontecia, mexe em tudo. A mulher se adapta a tudo, busca todo jeito de se adaptar a uma vida. Mas eu não largo o meu futebol. Eu não largo o meu futebol. Ah, meu irmão, o que é isso aí? Falta de juízo. Porque o versículo ele diz assim, ó, vamos procurar um homem que seja ajuizado. E a gente conhece essa palavra no popular, no dia a dia. O fulano não tem juízo. É um homem que não pensa. O homem ajuizado, ele pensa. O homem ajuizado, ele decide o certo, ele decide as coisas certas. E ele tem firmeza quando ele fala. Um homem que tem juízo, o que ele diz dentro de casa, a mulher, ela confia.
Porque o papel da mulher é depender do homem. E essa dependência não significa humilhar essa mulher. É uma dependência de para onde eu vou. Quem pega na mão da mulher é o homem. Não é o homem atrás e a mulher puxando. Não, o homem é referência. O homem ajuizado, ele decide por ela. Ele decide certo. Ele passa para ela firmeza. E isso José passou para Faraó. Dentre todos esses, meu Deus, o que está acontecendo? Você é o escolhido. Agora você imagina, se eu estou falando que não tinha 8 bilhões de habitantes do mundo atual, mas imagina quantos homens existiam para Faraó chamar. Mas ele mostrou para ele, ele olhou nele e entendeu que era um homem ajuizado. Depois Faraó disse assim: quem nós vamos colocar? Se a situação está exposta, ela é verdadeira, vai acontecer tudo isso, eu preciso que seja um homem sábio. Primeiro, que tenha juízo nas decisões, mas também que seja um homem de sabedoria. Às vezes a gente conversa com um casamento que se acabou, a gente chora, porque a única coisa que faltou no casamento não foi a falta de amor. Que a maioria chega, não, nós vamos acabar, o casamento acabou porque eu não amo mais minha mulher, eu não amo mais meu marido. Não. Falta de sabedoria. Homens de cabelo branco se comportando como criança, tomando decisões erradas, tomando postura de alguém que, sabe, é uma criança. Talvez eu estou falando para alguém aqui que você conhece que é desse jeito. E a mulher assume um papel dela, aquele papel até de uma mulher sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica sua casa. O papel dela é edificação, mas ela traz para si um peso de uma responsabilidade que não pertence a ela. Por isso que muitas mulheres vivem em depressão, administram depressão, porque tem dificuldade, ela assume papel que não é dela, e tudo aquilo que se inverte, tem a resposta negativa. Você fazer alguma coisa que não lhe pertence, o resultado negativo vai vir. Você levantar um peso que você não pode, vai vir as consequências do peso. Então Faraó dizia, além de escolher um homem ajuizado, eu preciso de um homem que seja sábio. Porque a ideia foi dada, 1/5, a quinta parte do que produzir vamos separar. Para quando chegar os 7 anos de miséria, faltando tudo, a gente tenha. Quem que ia fazer isso? Um homem que tem sabedoria. Procura-se um homem de Deus que tenha sabedoria. Não se engane, meus irmãos. Os dias são maus. E na medida que vira, daqui a pouco, no nosso calendário romano, já vai entrar a sexta-feira. O tempo voa. Não fique impressionado que as coisas vão melhorar. Eu declaro, eu profetizo como homem de Deus que sou, assim como você é, que vai melhorar. Mas não é o que as evidências mostram. Há dias difíceis para vir, irmãos. Coisas estranhas estão acontecendo. Essa semana eu vi uma reportagem de uma esfera de ferro que caiu do espaço, não sei quantas toneladas. Esse espaço aqui está sujo, só lixo. Tem plataformas de apoio, tem estacionamento no espaço aí. Meu irmão, a Bíblia diz que quando o Senhor se arrependeu de ter feito o homem, Ele permitiu que viesse o dilúvio, Gênesis capítulo 6. E todo o fôlego que respirava, Ele decidiu destruir. Depois ele olhou e deu uma chance para uma família. Deu uma chance para uma família, 8 pessoas. Ele coloca dentro de um ambiente chamado arca. Dá uma ordem para ele. E ali dá a nova chance. Olhou Deus para aquela família e deu a chance. Depois ele coloca um arco, que nós chamamos hoje arco-íris. Esse é o sinal entre eu e o homem. Nunca mais a terra será destruída por tanta água. As pessoas estão assustadas com o que está acontecendo por aí, mas ainda não é o fim. O fim é com fogo. O fim é com fogo. E eu estava analisando, irmãos, até Brusque. Tudo que se constrói, está aqui o Rafael que trabalha com isso, outras pessoas que trabalham na construção civil, sabe? Tudo embutido, tudo canalizado, cabos de eletricidade, fibra ótica, gás de cozinha. Uma explosãozinha desse tamanho, puff,
o mundo inteiro vai para os ares. E isso, irmão, está assim, ó. Graças a Deus nós somos uma cidade que tem bastante terra, dá para crescer muito. Brusque, territorialmente, ela é muito grande. Mas tem lugares aí que não cabe mais uma caixa de fósforo para construir. Estão construindo em cima do de cima. É fios, chama-se gato, né? Os gatos de fio, tudo enrolado, tudo que é jeito. Você vai para um poste onde saía só um canal de fio básico para soltar energia para as casas. Tem uns 200 lá. Você chega nas casas, é fio aqui, é gambiarra daqui, está tudo sendo organizado. Agora, Faraó precisava de um homem que tivesse sabedoria. E o que é sabedoria? Quem é que Deus está procurando? Pessoas sabem. É o homem de discernimento na vida, no lar e nas pessoas que ele influencia. Isso é sabedoria. Eu sou, entre aspas, obrigado a ter sabedoria. E essa palavra diz assim: e aquele que não tem sabedoria, peça, porque é necessário. O homem de Deus que Deus está procurando são homens que têm a sabedoria dentro da sua casa. Porque de você pode vir um pastor, pode vir um médico, pode vir um empresário, pode vir, não sei. Mas para que você faça essa criança crescer no caminho que deve andar, você precisa ter sabedoria. Você precisa ser uma pessoa que tenha discernimento. E por último, foi o que ele diz aqui no versículo 39. Ele diz assim, ó, no 37: o conselho foi agradável a Faraó de todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como esse, em que há o Espírito de Deus? Olha, irmãos, para pensar. Ele estava procurando. Será porventura que nós achamos alguém que tem o Espírito de Deus, o Criador? Quando a sua palavra diz que o homem é templo e morada do Espírito Santo de Deus, quando ele se volta para Deus, será que nós achamos? Procura-se homem que tem o Espírito de Deus. Primeira coisa, para administrar o que foi colocado na sua mão, como foi colocado na vida de José. Eu tenho que ser o perfeito administrador, sou eu. Ainda que as coisas derem errado, eu vou ter que buscar um meio de arrumar, de consertar, mas pelo Espírito de Deus, eu preciso administrar a minha casa. Eu preciso direcionar a minha família. A casa é um barco, eu sou o capitão, eu que dirijo, o leme é meu. Um homem de Deus, ele dá segurança para a família. Ele dá segurança para sua esposa. Ela conversa com as amigas dela lá, eu estou tranquila lá em casa. De repente um amiguinho que é o marido dela conversou com ele e disse: mas o seu marido falou para mim que as coisas lá estão devendo, está no vermelho. Não estou sabendo disso. O marido administra direitinho, ele conduz as coisas certinho. Aquele que tem o Espírito de Deus, além de administrar, ele governa muito bem. Ele administra tudo que ele faz muito bem. E quer saber, por final, uma resposta de quem tem o Espírito de Deus, que Deus chama? Ele traz resultados. Termina 31 de dezembro, ele faz o levantamento dele, pega a planilha dele. Conseguimos. Juntamos tanto. Meu filho que estava viciado não está mais. Isso aqui, tal. Ele traz resultados. O homem de Deus, que Deus está procurando, ele tem que ter sabedoria, ele tem que ter, ele tem que ser ajuizado, que eu falei, né? Ele precisa ter juízo para administrar as coisas, ele precisa ter sabedoria, e acima de tudo, assim como foi José, ele tem que ter o Espírito de Deus. E essa parte de ter o Espírito de Deus é muito mais em você buscar do que qualquer coisa. É você se decidir. Pastor Abel sempre prega aqui que a chave da decisão é de dentro para fora. Quando Jesus fala lá em Apocalipse 3:20, que ele fala para a igreja, que ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu vou entrar com ele, vou cear na sua casa. Ou seja, aquele que abrir. O Senhor, ele liberou uma palavra para nós há longos e milhares de anos atrás. Chama-se livre-arbítrio. Ele não interfere na sua decisão. O homem de Deus é aquele que busca o Senhor e rasga a vida dele, entrega a vida ao Senhor. E Deus vai fazer tudo. O Senhor, ele é muito educado. Já o inimigo nosso, não. João 10:10.
ele vai vir pela janela, ele vai pular, fazer 3 coisas básicas: matar, roubar e destruir. Deus está procurando homens de Deus. Tenha juízo, seja sábio e esteja cheio do Espírito Santo de Deus. Alimente essas coisas na sua vida. Faça com que esses pontos eles sejam enraizados dentro de você. Se nós conseguirmos alcançar essas 3 coisas, o resto, irmão, vai vir. Porque isso aí está inserido em Mateus 6,33. A conotação é a mesma. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não viva uma vida de fadiga. Não, busque entender. Talvez aquela situação da sua casa só depende de você. Talvez o teu casamento está passando um momento tão difícil. Só depende de você. Precisa de ajuda? Seja humilde. Procure os pastores, procure alguém que você conhece. Domingo eu falei muito bem, quando eu estava explicando acerca do discipulado, que eu tinha conversado com o pastor Abel, que o discipulado, o que anda bem próximo dele, é o conselho. Só se chega a um nível de discipulado quando você é aconselhado. Eu preciso ter referência, olhar para aquele meu irmão e vou lá pedir conselho para ele. Eu estou trazendo agora essa palavra para você. Você está precisando de um conselho para mudar? Faz isso. Isso é ser sábio. Isso é ter juízo. Isso é ter o Espírito de Deus. Procura esse homem de Deus. E esse homem está aqui. É você. Deus te chamou para isso. Amém, queridos? Essa palavra que eu queria compartilhar com você. Teremos a nossa comunhão agora. E eu peço que você se coloque de pé. Quero fazer uma oração abençoando a tua vida. E declarar no mundo espiritual essas 3 coisas na sua vida. O pessoal do louvor pode subir. Nós vamos buscar essa sabedoria. Nós vamos buscar o Espírito de Deus na nossa vida, porque Ele já está em nós. Nós vamos ativar e vamos ser uns pais ajuizados, né? E aí, irmãos, para a gente ministrar essas palavras e discernir tanta coisa, tem muito material. Exemplo de um pai que não tem juízo. Dá um celular para uma criança muito cedo. Nos dias de hoje, isso é colocar uma bomba relógio na mão. Ah, mas eu controlo. Não controla não. Então tem muitas coisas que falta juízo na cabeça de muitos homens. Que Deus possa liberar sobre nós essa graça, essa unção. E eu quero te pedir que você feche seus olhos enquanto nós ministramos o louvor. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.